Graça e paz, queridos. Estamos aqui para o nosso culto familiar e estou juntamente aqui com o meu amado pastor Jaime. Amém. 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 Nós vamos fazer uma oração. Gostaria que você orasse ao Senhor. Pai eterno, em teu nome nós oramos a ti nesta noite e pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu amor, que as tuas ricas misericórdias, Pai querido, que nunca, Pai amado, se findam, venha estar sobre nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos oriente, nos conduza diante da tua palavra, para que possamos aprender um pouco mais de ti esta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos para passar para a igreja uma palavra sobre o nosso culto familiar. Todos os dias nós estamos enviando para os nossos canais uma palavra. Alguns irmãos passando palavra abençoada, né? Temos sido alimentados pela palavra que os irmãos têm postado e falado e transmitido de Deus para as nossas vidas. E esta noite nós queremos ler um trecho da palavra do Senhor e meditar sobre ela, conduzida aqui pelo nosso querido pastor Jaime. Amém, pastor? Amém. O senhor tem a dizer para nós aí? Amém, Jesus. Graça e paz, igreja. Um abraço aos nossos irmãos. Eu nunca pensei que um dia eu poderia dizer isso, como disse o apóstolo Paulo, né? A paz à igreja que está na casa do irmão Afonso, do irmão Valdivino, a igreja que está na casa da irmã Edileuza, a igreja que está na casa da irmã Jéssica, a igreja que está na casa da irmã Patrícia. Amém? Pois era assim que a igreja primitiva fazia. Louvado seja Deus. Cada igreja, né? Cada casa, uma igreja, né? Cada igreja, um altar. É assim que a igreja vivia e parece que nós estamos voltando a esse tempo e é muito prazeroso saber que Deus está conosco. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero nós vamos deixar para meditação. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia ou abrisse o seu aplicativo da Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler apenas 5 versículos. E o pastor Jaime vai estar discorrendo sobre o assunto. A palavra do Senhor diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, meu Deus, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge destes também. Amém? Amém. Glória a Deus. Este, meu querido pastor, é um texto que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias, né? E é interessante que o primeiro versículo ele fala justamente isso. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a pergunta que eu faço ao meu querido pastor, para que venha dar um pontapé inicial aí nessa palavra de hoje, porque eu acho que nós estamos vivendo em tempos difíceis hoje, pastor. Eu acho que hoje nós estamos vivendo aí em dias trabalhosos, né? Dias que não estão de bom grado, principalmente agora se tratando aí do Covid-19 e toda essa movimentação, igrejas de portas fechadas, templos, né? De portas fechadas, e nós em distanciamento social, tendo que fazer cultos através da rede social para que os irmãos possam ser alimentados, graças a Deus, que o Senhor nos concede também esse privilégio, mas de sorte que nós estamos em tempos difíceis. E a pergunta que eu faço ao Senhor é: por que estamos vivendo em tempos difíceis? Amém? Noutra versão diz tempos trabalhosos. A verdade é que o ser humano sempre atribuiu a Deus, né, qualquer mal que venha sobre ele, sobre a terra, sempre atribuiu a Deus, né, o feito, quando na verdade Deus é perfeito em tudo e permanece assim, perfeito. Qualquer mal que venha sobre o homem é ocasionado justamente pelo próprio homem.
Eu quero fazer lembrar uma pergunta que me fizeram, pastor, e que sempre vão fazer, especialmente aqueles que querem provar que Deus não existe, né? Dizendo, se Deus é tão bom como dizem, por que há tanto mal? Então me fizeram uma pergunta uma vez. Boa pergunta. Uma vez me fizeram uma pergunta sobre o próprio Israel, quando estava ali tomando a terra de Canaã, quando Deus deu a ordem dizendo, quando vocês entrarem naquela terra, matai todos, não deixai nem filhos, nem animais, nem velhos, ninguém vivo, matai todos, porque a terra é de vocês. Então essa pessoa me fez a pergunta, se Deus é tão bom, então por que essa ordem, né? Amém? E de Israel. E simplesmente a resposta é simples, né? Porque antes de Deus escolher Israel como seu povo, diz a própria Bíblia, né, que muitos anos antes esse povo que estava na terra de Canaã, né, os amorreus, os jebuseus, os filisteus, né, enfim, todos os cananeus, Deus já havia manifestado a eles, e Deus queria fazer deles um povo, né? Só que a própria Bíblia diz que durante 400 anos, né, ou 4 gerações, diz a Bíblia, Deus tentou com que aquele povo mudasse, mas eles seguiram as suas próprias leis, os seus próprios pensamentos, né, as suas próprias ideias. E foi aí que Deus escolheu Abraão, e Abraão fez uma nação que é Israel, e falou, vou dar Canaã para vocês. E Deus queria eliminar todo aquele povo, né, para que Israel não seguisse, né? Até Deus disse assim, para que vocês não façam como fizeram os filhos de Canaã. Seria uma maneira para que o povo continuasse na pureza que Deus queria para eles. Exatamente, amém? Amém. Então, não é atributo de Deus mandar matar, vocês entenderam? Mas é por causa do próprio homem. Louvado seja Deus. Deus permanece perfeito em sua palavra desde o princípio. Deus não muda. Amém. Porque se Deus mudasse, não seria confiável. Amém? Se nós mudamos a nossa palavra, não temos confiança, né, de alguém. E Deus simplesmente é imutável. Nós confiamos nele porque ele não muda, né? O pastor até pode dormir essa noite gostando de tomar leite com Toddy, e de repente amanhã detesto leite com Toddy, eu gosto só de café. Por quê? Porque sou homem, eu mudo, bem? Sou perecível, mas Deus é perfeito, Deus não muda. O que ele disse há 2000 anos atrás é o mesmo que ele está dizendo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Amém? Amém. Então essa palavra que nós lemos aí, pastor, é muito interessante sobre os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, né? Por causa do próprio homem, né? Por causa dessas, se é que pode dizer isso, qualidades que o irmão acabou de ler aí, e de todas essas que o irmão leu aí, uma que chama mais atenção é simplesmente o amante de si mesmo, O egoísta, né? o egoísmo, né? Essa é uma qualidade para o mal do ser humano, é essa que atrai a maldade sobre o próprio homem, não Deus. Amém? Então o que traz um mal para o próprio homem e para o mundo é os próprios defeitos humanos. As próprias características humanas, os próprios feitos do homem, né? O que trouxe o dilúvio sobre a terra foi exatamente a maldade do homem. O mundo antediluviano estava tão pior quanto esse que nós vivemos. Estava tão pior quanto esse que nós vivemos, aonde o egoísmo superabundava, e principalmente aquilo que nós pregamos na igreja, pastor, a família estava sendo deteriorada, né? Falida, o casamento falido, amém? E tem coisa pior que atrai a ira de Deus sobre a humanidade, preste atenção,
essa expressão atrai a ira de Deus sobre a humanidade, porque o próprio homem chama isso. Amém? O próprio homem chama isso. É simplesmente quando se fala em casamento, né? Em casamento. O principal motivo pelo qual veio o dilúvio à terra foi casamento, né? E os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo também inclui esta palavra, casamento, que está tão difícil hoje, né, irmãos? Que Satanás tem destruído, tem tentado acabar com isso. Amém? E esses são os tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. E nós não atribuímos a Deus mal algum, como disse a palavra em Jó, né? E Jó não atribuiu a Deus mal algum, porque ele sabia que Deus era perfeito. E nós somos imperfeitos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E para encerrar esse assunto, falando ainda sobre casamento, que é a base da nossa igreja, sobre família, né? Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra no tempo do profeta Elias, né, pastor? Sim. Bastante conhecida essa palavra, parece que está em 2 Reis capítulo 17, justamente por causa do casamento, por causa da família, né? Porque o rei de Israel havia casado com Jezabel, né? Acabe havia casado com Jezabel, um casamento ilícito, trouxe a palavra do Senhor sobre a terra. Interessante, não foi Deus, foi o próprio homem. Amém? Tudo é o homem. E durante 3 anos e meio foi aquele tormento, né? Tanto que Acabe, quando encontrou com Elias na rua, no caminho, disse: você é o perturbador de Israel, né? E Elias disse: eu não sou o perturbador de Israel, mas o próprio homem tem feito cair sobre ele todo esse mal. Então esse é o mal, amém? É como Herodias, já no Novo Testamento, né? Herodias casada lá com o rei Herodes, né? Um casamento ilícito também, mais um. E mais uma vez o profeta aponta o dedo contra o casamento ilícito. Não tinha lícito possuída. E aquilo deu uma revolta em Herodias tão grande que o desejo dela era perseguir o profeta. Aí teve aquela festa que a filha dela dançou e o rei se agradou e falou para ela escolher o que ela quisesse, que ele daria até a metade do reino. Ela foi e consultou a sua velha mãe, amém? E a mãe, com aquele ódio no coração, disse: não, nós temos tudo o que precisamos, né? Nós não temos falta de nada, só pede a cabeça do profeta num prato, porque esse homem está perturbando a nossa paz. Não era o homem que estava perturbando, é a palavra de Deus, esse Deus imutável que não muda, que permanece para sempre. Então chega de nós atribuirmos a Deus qualquer coisa ruim. Nós temos que fazer como os antigos, né? Vestir-nos de saco, né? Nos cobrir de cinza, dobrar o joelho, jejuar e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós pecador, talvez assim Deus se lembre de nós. Amém, pastor? Amém. Parece até pejorativo, pesado, mas não é não. É simples. Deus é perfeito. Bem. Pode concluir, pastor. Amém. Então nós chegamos na seguinte conclusão, que esses tempos difíceis que nós estamos vivendo não é imposto por Deus, mas o homem atrai esses tempos difíceis para si mesmo, em rebeldia contra as ordens divinas. Mas concluindo, assim como o meu pastor disse, nós vestimos roupas de saco, cobrir nossa cabeça de cinzas, nos arrependemos diante de Deus, com certeza o Senhor vai enviar o refrigério sobre nossas vidas. Amém? E aliás, eu quero deixar aqui um convite para o meu amado pastor, para nós gravarmos um outro vídeo, uma live, né, sobre casamento, pastor, porque a Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela vem falando de um casamento. Aliás, ela conclui, né, as escrituras sagradas com um casamento nosso, da noiva, que é a igreja de Cristo, juntamente com Cristo, né, o nosso noivo. E eu quero deixar um convite para o senhor para a gente fazer um outro vídeo falando sobre essa temática. Amém? Amém? E dizer para os irmãos que querem enviar perguntas a respeito deste assunto, casamento, sobre família, vamos orar. Vá e mande para nós, que nós vamos colocar em pauta. Amém. Então, querido, qual for o assunto, faça a sua pergunta para a gente estar fazendo vídeos
depois elucidando, na medida que o Senhor vai nos trazendo essa revelação, tentando responder as perguntas de cada um. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero pedir ao meu amado pastor para que dirija essa oração. Amém? Amém. Pai Celeste, nós humildemente te agradecemos pela oportunidade que nos deu. Dizemos, Senhor, que somos apenas servos e que precisamos da Tua palavra e do Teu Espírito em nós. Nós oramos a favor de cada família que está reunida, Senhor, neste momento, falando contigo, Senhor, pedindo perdão e misericórdia. Amém. Porque nós somos servos e servas do Senhor e que o Senhor não vai esquecer de nós, Senhor. Tem misericórdia, nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana de vitória. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe e um abraço a toda a Igreja de Cristo. Amém? Amém.